Querem aprender inglês com Dom Casmurro? Então chega mais. Vocês sabem que eu amo Dom Casmurro, já falei de Dom Casmurro 1000 vezes aqui, tem vídeo no canal, a Aninha vai deixar hiperlinkado pra vocês o canal aqui, o vídeo. Mas uma coisa bem interessante é que eu tenho uma versão de Dom Casmurro bilíngue, então já falei sobre esse livro aqui que eu tenho também, já falei nesse outro vídeo aqui, Que a Aninha vai deixar hiperlinkado aqui pra gente. que é sobre dicas de leitura, né? Mas o interessante é que um livro bilíngue, ele tem a tradução dos títulos, e alguns títulos de capítulos são muito interessantes a adaptação do português para o inglês. Eu selecionei hoje 6 capítulos aqui de Dom Casmurro pra gente aprender novas expressões idiomáticas, novas palavras em inglês, com base nesse livro maravilhoso. Ó, são 6, a número 4 é chocante. Número 4 vai ser polêmica, já tô avisando. Are you ready? Let's go. O primeiro não podia deixar de ser os olhos de ressaca. Como é que ficou isso em inglês? Os olhos de ressaca da capítulo. Porque se você pensa em ressaca, o que você pensa aí na hora? Ressaca? A pessoa encheu a cara, tá de ressaca, né? Que é o uso mais comum, eu diria, em português. Então, bebeu, encheu a cara, tá de ressaca. Ressaca em inglês é hangover. Hangover. Bebeu demais, tá passando mal. Tanto é que o filme Se Beber Não Case, que é sobre vários caras de ressaca, em inglês o título do filme é The Hangover. Porém, a ressaca dos olhos de Capitu não é uma ressaca de bebida. Olhos de ressaca, coitada da menina. Como se tivesse olho de bêbada, né? Se fosse olho de ressaca de bebida, como é que seria? Capitu assim, morrendo, né? Mas não, essa ressaca é a ressaca do mar, é o movimento de puxada ali das ondas. E olha que interessante que ficou! Eu amo isso aqui. Olhos de ressaca, a tradução é undertow eyes. Undertow eyes. Se você pensou em Linkin Park, é isso mesmo. Se você não pensou em Linkin Park, com licença, deixa eu te apresentar. Aquela música do Linkin Park, gente, Numb. O Mike Shinoda fica repetindo, né? Caught in the undertow, just caught in the undertow. Que fica preso ali na maré, na correnteza. As ondas batendo e voltando. Você tá ali que você não consegue sair daquilo. Mesma palavra, undertow. Olhos de ressaca de Capitu. Undertow eyes, viu? Só com um dos capítulos aqui você já sacou como é que fala a ressaca do mar e a ressaca de bebida. Vamos para o segundo. O nome do capítulo é Uma Égua. E eu achei muito interessante. Primeiro porque o nome do capítulo é Uma Égua. E segundo que eu duvido que você saiba como que fala égua em inglês. Cavalo você sabe. Como é que fala cavalo, gente? Horse. Isso aí, horse. Mas e a fêmea? A fêmea do cavalo em inglês is mare. E é assim que ficou o título desse capítulo. Uma égua, a mare. E o que é mais interessante, gente, é que a palavra pesadelo em inglês vem disso, de um mau presságio, de uma égua noturna, a nightmare. Nightmare, égua noturna. Existem explicações diferentes para a origem da palavra nightmare. Mas eu lembro que quando eu aprendi que mare era égua, eu já aprendi essa teoria de que quando você sonha com uma égua, sabe aquelas coisas bem antigas, assim, pode ser um mau presságio, né? Então, olha aí. Aí eu tive uma égua noturna essa noite, não dormi direito. Eu tive muita égua noturna. Deixa eu começar a falar assim, que horror. Olha aí, égua, mare. Vamos para o terceiro? Vocês estão prontos? As pazes. Esse aqui eu amo demais, gente. O nome do capítulo é As Pazes. Fazer as pazes com alguém. Como é que ficou o título em inglês? Expressão idiomática pra gente aqui, ó. Burying the hatchet. Burying the hatchet. Enterrando os machados. Ou enterrando o machado. Gente, você tem noção de que é assim que a gente fala em inglês que vai fazer as pazes? É claro que a gente fala também, né, make peace, make out com alguém, ou make out pode ser também fazer as pazes, né, contornar uma situação. Mas existe essa expressão idiomática que é enterrar a machadinha. Vamos enterrar a machadinha? Eu imagino muito duas pessoas tentando uma bater na outra com a machadinha assim, ó. E não, vamos parar com isso, vamos enterrar. E vem justamente desse cenário que eu imagino na cabeça mesmo, que é tribos inimigas, tribos opostas, quando queriam simbolizar um tratado de paz
eles pegavam as armas que eles tinham e literalmente enterravam. Do tipo assim, ó, a gente não vai usar isso aqui com vocês, as armas estão enterradas. Então, vamos fazer as pazes? Vamos parar de brigar? Let's bury the hatchet. Let's bury the hatchet. Agora vem a polêmica. Agora eu quero ver como é que vocês vão lidar com isso nos comentários. Eu não vou falar a minha opinião. Eu quero só ouvir o que vocês têm pra dizer aí, tá? O nome do capítulo é o seguinte. O diabo não é tão feio como se pinta. O diabo não é tão feio como se pinta. Uma expressão do português, que acho que hoje em dia a gente não usa mais isso, né? Mas as coisas não são tão feias quanto parecem ser. Ou você ouve falar muito de alguma coisa, mas não é bem assim. O diabo não é tão feio como se pinta. Como é que ficou isso em inglês? Existe a mesma expressão, o mesmo ditado popular em inglês, mas a gente não vai usar a palavra ugly. Não é tão feio. Não é essa a palavra usada. Olha só. The devil is not as black as he is painted. Galera, o que rolou aqui? The devil is not as black as he is painted. Ao pé da letra, o diabo não é tão preto ou negro quanto ele é pintado ou retratado. E aí? Aqui igual no português, né? Como se pinta, como se falam. Acontece que por muitos anos a palavra preto, escuro, negro foi usado como coisas negativas. Hoje em dia isso tá mudando, as pessoas não aceitam tanto. Tipo o verbo denegrir, tornar escuro, né? É o oposto de clarear. E tem muita gente que vê isso com maus olhos. Fazendo uma breve pesquisa do histórico do uso da palavra The devil is not as black as he is painted, a gente encontra que o uso de black aqui é o oposto de conhecimento, sabedoria, que é ter a luz, ter clareza. Então o oposto da clareza é escuridão. Mas muita gente em português e em inglês discorda do uso de black sendo usado como algo pejorativo, porque isso pode fazer com que as pessoas usem a mesma frase com uma conotação de prejudice, com uma conotação de injúria racial. O que vocês acham sobre isso? Acho, olha, que o diabo é feio sim, na minha opinião. O diabo é feio sim, exatamente como pintam. E aí? Não sei, não vou falar nada. Comentem nos comentários. Eu não vou me envolver. Vamos pro 5? Let's go. A penúltima expressão com Dom Casmurro é um capítulo cujo título é O Filho é a Cara do Pai. A polêmica central de Dom Casmurro aqui, né? O filho que nasceu com a cara do outro, enfim. O filho é a cara do pai é algo que a gente fala muito em português também, né? Nossa, fulano é a cara do pai dele, é a cara da mãe dele. Eu não sei se vocês já ouviram uma expressão que a galera fala assim, nossa, mas é o pai dele cuspido e escarrado. Já ouviu? Gente, é o pai dele cuspido e escarrado. E eu acho engraçado porque eu sempre ouvi isso. Fulano é fulaninho, cuspido e escarrado. E aí, de uns tempos pra cá, eu vi algumas pessoas desmentindo a frase cuspido e escarrado, dizendo que a origem não é essa, que a origem é, nossa, é esculpido e encarrara. Já ouviu isso? Já ouvi. Tipo, não é cuspido e escarrado, é esculpido em Carrara e as pessoas foram mudando. Tipo Nossa, esse menino não para quieto, tá com bicho carpinteiro? Que não é bicho carpinteiro, tá com bicho no corpo inteiro. E vai mudando, né? Porém, eu realmente acredito que é cuspido e escarrado, gente. Porque em inglês não tem nada com esculpido, não. A gente fala que alguém é a cara do outro, traduzindo pra the spitting image of his father. The spitting image. To spit. Cuspir no chão. Então, literalmente, a gente tá traduzindo a palavra. Mas aqui não tá cuspido e escarrado, né? A gente tá traduzindo cuspido. Ele é muito parecido. He is the spitting image. The spitting image. Você é the spitting image of your mother or the spitting image of your father? Comenta aqui pra mim, você parece mais com qual? I think I am the spitting image of my mother. Eu acho que eu sou minha mãe. Eu sou minha mãe cuspida e escarrada. I'm the spitting image of my mother. Põe aí a fotinha da minha mãe. Eu acho que a gente tem a mesma carinha. E por fim, pra gente finalizar, a sexta expressão que eu tirei aqui do livro é um capítulo chamado Punhado de Sucessos.
punhado de sucessos. Vocês sabem de onde que vem a expressão punhado? Sabe aí, galera? Auditório. Todo mundo. Sabe o que que é punhado? Um punhado de tal coisa. Muitas informações nesse vídeo, galera. É. Um punhado é uma quantidade que cabe no punho fechado. É claro que hoje em dia a gente não usa literalmente assim, né? Um punhado é uma quantidade pequena ali. Mas um punhado vem do que cabe na mão. E é exatamente igual no inglês. Então a expressão punhado de sucessos ficou a handful of success. A handful. Handful significa uma quantia pequena que caiba na mão. Assim como a gente tem também, além do punhado, nós temos um bocado. Um bocado é uma quantidade que cabe na boca. Olha que coisa mais linda que é a língua portuguesa. Não usamos mais dessa forma, né? Mas um bocado é o que cabe na nossa boca. E em inglês a gente também fala mouthful. A mouthful, uma quantidade que cabe na sua mouth. Também dá para usar em inglês armful. Tô com os braços cheios de alguma coisa. Armful of books. Então, tô carregando muitos livros nos meus braços. Então, assim como no português nós temos o punhado, um bocado, no inglês vai ter a handful, an armful. Se eu não me engano, eyeful, mas é o que chama muita atenção aos seus olhos, né? Mas dá para colocar uma parte do corpo e depois esse sufixo full para dizer que contém uma quantidade daquilo, uma quantidade que cabe naquele lugar. E tem também a hatful. A hatful é uma quantidade que cabe dentro de um chapéu. A hatful. Eu lembro da musiquinha do Willy Wonka, quem assistiu o filme novo Wonka com o Timothée Chalamet, tem uma música chamada A Hatful of Dreams. A Hatful of Dreams. A gente tem essa referência ao chapéu, mas o uso mais corriqueiro de hatful é uma quantidade considerável, assim. Então, quando ele fala hatful of dreams, muitos sonhos, ou um saco cheio de sonhos, um pacote cheio de sonhos, e como ele canta sempre com aquela cartola, ele faz referência ao chapéu dele, e quem assistiu o filme sabe que dentro do chapéu do Willy Wonka tem muitas coisas especiais. Então, a hatful of dreams. Um punhado, um bocado, uma quantidade, um saco cheio de sonhos. Eu sigo dizendo que esse livro é maravilhoso, gente. A gente aprendeu aqui, ó, como é que fala olhos de ressaca, undertow eyes. Aprendemos também como é que fala égua em inglês, mare. Mare, sim, o seu pesadelo é uma égua noturna. Vimos também como dizer fazer as pazes em expressão idiomática, enterrar o machadinho, to bury the head. Enterrar o machadinho. Coitadinho do machadinho. Burying the hatchet. Aprendemos também como dizer essa expressão aí, o diabo não é tão feio como se pinta, que em português a gente usa feio, mas em inglês eles usam o termo black. The devil is not as black as he's painted. Vimos também, o filho é a cara do pai. It's the spitting image, cuspido e escarrado. E por fim, um punhado de sucessos, a handful of success. Aprendeu alguma coisa nova nesse vídeo? Comenta aqui pra mim, deixa um like e a gente se vê no próximo. Bye!